Daqui de cima, Joca, vejo muitas raparigas fantásticas e cada uma com as suas características especiais. Sim, é ótimo ser rapariga. Boa, Joca. E aí pessoal, de boas, infelizmente o anime Colisão ainda está sumido, então eu irei postar essa parte da teoria, aqui mesmo no meu canal, então espero que gostem. E relembrando, Jaden é o personagem do anime Colisão, e o meu é o Grinjou. Então vamos começar. Então de manhã cedo, na guilda Fairy Tail, vários magos da guilda estavam meio pra baixo, enquanto que Mirajeine e Makarov pensavam em uma solução. Então Mirajeine fala em seus pensamentos, ele não pode ter feito isso. Então eu meio que sem entender nada, eu falo que qual é o problema aqui, vocês são sempre muito agitados, será que alguém morreu? E Mirajeine fala que agora não é hora para piadas. Jaden, então os magos falam que realmente para conseguirmos teremos que pedir a ajuda dos novatos, e a outra fala que concorda. Então eu falo, ajudar em quê? E Makarov fala que mesmo assim seria problemático. É uma pena. E eu falo que é melhor me falarem logo, ou como eu irei ajudar se ninguém fala nada. Então a guilda tremia e Grinjou destruía mais uma parede, então alguns magos falam que de novo isso, esse cara realmente não sabe o que é uma porta, e Grinjou fala, eu apenas peguei um atalho até aqui, nada demais, e também foi só uma parede. E eu falo, só uma parede, com certeza esse cara tem algum problema. Então outros magos da guilda falam, agora que você chegou, temos algo a pedir a vocês. 2, e Grinjou fala, vai me pedir algo? Então seja breve, não perca meu tempo com besteiras. E eu fico com uma cara de poker e eu falo, qual o problema dele? Talvez esteja irritado com algo. Então Mirajeine fala, Grinjou, você poderia não quebrar mais as paredes da guilda, por favor. Então o Grinjou fala, não se preocupe com isso, não usarei tanta força da próxima. E Mirajeine fala, não é esse o ponto. Então o Grinjou fala em seus pensamentos, porque preciso seguir as regras, eu vou embora mesmo. Então Makarov fala, seu moleque, o meu orçamento está por um fio, e você faz isso, mas tudo bem, você vai compensar de outra forma. E Grinjou fala, agora eu lembrei, velhote me deu uma missão de ranking S. Demônios, dragões e mutantes, ou seja lá o que for, eu não me importo quem seja, apenas me dê uma missão de ranking S. Então Makarov fala, moleque, você acha mesmo que pode completar uma missão de rank S? E Grinjou fala, é claro que, porém uma presença aérea sentida, e um homem sorria enquanto observava tudo. Então Gray fala, parece que o problema veio até nós, enquanto que Lucy fala, ele é um dos magos de ranking S. Então Laxus fala, vejo que temos uns novatos interessantes aqui. Então eu falo, não esperava conhecer você tão cedo. E Laxus fala que temos tempo suficiente para nos conhecermos. Jaden e Luke, eu ouvi muito sobre você, a luta contra a Erza, e também o drible que vocês deram no conselho foi fenomenal. Porém um problema apareceu e eu preciso de um mago com suas características para completar essa missão, então, você topa? Então eu falo, bem, como eu estou sem fazer nada, seria uma boa encarar uma missão de rank S. Eu topo. Então Laxus fala, é isso que eu queria ouvir, passarei os detalhes a você. Porém Mirajeine interfere e ela fala que não pode levar o Jaden, isso vai totalmente contra as regras. E Laxus fala, que regras? Nós somos a Fairy Tail, se ele quer vir, eu não irei impedir, e também porque você se importa tanto com isso, eu te conheço bem, e sei que não faria algo assim. E Makarov fala, Laxus, se você veio até aqui para pegar um dos novatos é melhor você esquecer, até nós temos as nossas regras, e essa é uma delas, não permitirei que o Jaden vá nesta missão. Então eu falo, não precisam se preocupar com isso, eu dou conta. Porém Mirajeine fala, não Jaden, você não vai, ponto final. E eu fico com uma cara de poker e falo, qual é Mirat-chan? Eu sou forte o suficiente para ir. E Mirajeine me encarava e eu engolia seco, e ela fala que não vai e acabou. Então Laxus fala, bem, que seja, mas antes que eu me esqueça, essa missão exige a presença de um mago de magia peculiar, tipo a do Jaden. Por isso eu vim até aqui.
Então alguns magos falam, Laxus não sabe quando desistir, é melhor não, porém Grijou dava risadas. Então a guilda se espantava e todos falam, ferrou, esquecemos desse doido aí. Então Grijou fala, eu tenho uma proposta para vocês, já que não somos Rank S, por que não fazem um teste para nós? E Laxus fala, essa é uma ótima ideia, e eu falo que finalmente falou algo útil. E Grijou fala, desde que cheguei, eu não consigo me controlar por inteiro, a vontade de lutar toma conta de mim, e isso é algo que eu não vou conseguir controlar por muito tempo. E eu falo, você tem razão, eu também me sinto assim, ou algo parecido, deve ser o efeito colateral. Então Makarov fica pensativo, enquanto que Mirageine fala sussurrando, não é uma boa ideia, eles acabaram de chegar na guilda, e na última missão que eles fizeram, deu em todo aquele conflito com o conselho. Porém Makarov fica pensativo. Até que ele fala, tudo bem, a quem estou tentando enganar? Vocês dois são fortes, e eu vi isso com meus próprios olhos, porém uma missão de ranking S eu não poderei dar a vocês, então vamos começar com uma de ranking B. E Grijou fala, por mim tudo bem, e eu falo, bom, finalmente. E Mirageine fica um pouco preocupada, e eu chego perto dela, e falo que não precisa ficar desse jeito, pode não parecer mas eu sou forte. E Grijou fala, se ele estiver em apuros eu irei ajudá-lo. E Mirageine dava um sorriso enquanto fala, vocês dois são estranhos, não sei se são amigos ou inimigos. Então eu encaro Grijou e ele me encara de volta. Então eu falo, agora que ela falou, nós ainda não sabemos quem de nós é o novato mais forte. E Grijou fala, tá querendo dizer que vai lutar comigo? E eu falo, é claro que sim, não posso deixar isso passar, afinal quem ganhar esse duelo, será o líder do grupo. Então Makarov fala, não tão rápido, eu nem sequer designei o seu grupo, e eu falo que não importa, no final das contas, apenas ele e eu podemos ser o líder. Porém Grijou fala, bom, não é do meu feitio recusar uma luta, mas você é o mais versátil daqui, então não tenho problemas em deixar você como líder. Então eu fico bastante surpreso e eu falo em meus pensamentos, quando foi que ele mudou tanto? Achei que ele quisesse uma luta para extravasar, mas parece que eu me enganei. Então enquanto isso Grijou olhava para a Erza, que estava apenas observando tudo. Então Grijou fala em seus pensamentos, droga, essa era a chance perfeita para extravasar, mas ela está me observando, preciso fingir que não estou interessado nisso. Então todos na guilda ficavam impressionados com a atitude do Grijou, então Makarov fala, muito bem, darei os detalhes logo, tudo bem pra vocês. Então o Grijou dava um suspiro, e eu falo que tudo bem, e Makarov fala, ótimo, irei providenciar, dentro de 1 hora venha até o balcão, e se eu não estiver, Mirageine dará os detalhes da missão, e também do seu grupo. Então enquanto isso, Natsu se encontrava com a Lucy, e ele a convidava para uma missão de rank S. E Lucy vendo isso ela se assusta, porém ao ver a recompensa, ela muda de ideia, então na calada da noite eles partem para a ilha. E ao se passarem 1 hora, eu estava um pouco sonolento, enquanto que Grijou estava dormindo em pé. Então Mirajane vendo isso, ela fala em seus pensamentos, parece que eles querem mesmo se arriscar nessas missões, não tenho o que temer, afinal eles são fortes. Então Mirajane fala em voz alta, muito bem, preste bem atenção, eu irei explicar o objetivo da missão. Então eu falo, finalmente, achei que tivesse se esquecido de nós, e Grijou fala, já se passou 1 hora. Então Mirajane dava um suspiro, e ela fala, Jaden, Grijou e Kanna, esse é o grupo. Se tiver algum problema podem me dizer. Então eu falo, por mim tudo bem, e Grijou também concorda. Então Kanna é apresentada, porém ela ia direto falar com o Grijou sobre o lance com a Erza. Então Mirajane fala, quando foi que eles ficaram tão amigos? Então o Grijou fala, maravilha, eu irei pegar um pouco disso, tem certeza que ela vai gostar? E Kanna fala, é claro que sim, tenho certeza absoluta. Então o Grijou fica feliz, enquanto que Kanna sorria com tudo isso. Então eu falo, bom, não teremos problemas enquanto ao grupo, então pode prosseguir com o resto das informações. Então Mirajane fala, certo, eu estou ciente que isso vai ser o melhor para vocês. Nessa rota haverá uns bandidos, mas não são bandidos normais. Eles fazem parte da guilda dos bandidos, e o perigo da missão não são esses bandidos em si, mas há algo que eles escondem que pode prejudicar até mesmo magos mais experientes. Então eu falo, ok, mas a missão seria derrotar esses bandidos? Ou apenas cuidar dessa tal coisa que eles estão escondendo?
Então Mirajane diz, não necessariamente, afinal, vocês irão ser guarda-costas de uma pessoa um tanto que importante, então não sejam descomplicentes, e os bandidos são um obstáculo pelo caminho, a missão realmente é levar essa pessoa até o seu destino. Então eu dava um leve sorriso e eu falo, muito bem, agradeço pelo trabalho duro Mirajane, essa demora tá explicada. Então Mirajane fala, então você percebeu, e eu falo, que sim, esses detalhes só podiam ser descobertos por uma longa pesquisa. Então, novamente eu te agradeço por esse esforço a mais. Então Mirajane fica corada e ela fala, volte bem. E eu falo, pode deixar, eu não gosto de me machucar à toa. E também, tenho mais um motivo para voltar, então não se preocupe. Então Grijou e Kanna já estavam me esperando, e eu falo tudo em detalhes sobre a missão. Então Kanna fala, então vamos logo, estou ansiosa para ver aquelas suas cartas em ação. E eu falo dando um sorriso, claro, eu irei te mostrar quando tiver a oportunidade. Então Kanna fala, beleza Jaden. Mas antes de partir, eu deixei um monstro para me comunicar caso aconteça algo na guilda, então nós partirmos. Porém enquanto isso, Mirajane reparava em um pequeno detalhe, uma das missões de rank S, havia desaparecido, então imediatamente ela comunica ao Makarov, porém eles não fazem ideia de quem a pegou, até que o Laxus fala, bem, eu vi quem pegou a missão, então Mirajane pergunta, quem a pegou? E Laxus fala, foi aquele gato azul, ele pegou, e a essa altura, ele deve estar com o Natsu e também a Lucy. Então Mirajane fala, e por que você não os impediu? E Laxus fala, como eu já disse, não me incomodo com esses detalhes, por mim cada um aqui faz o que quiser, se eles pegaram a missão o problema é deles. Então Mirajane fica irritada, e Grai fala, bem, eu posso trazer aquele idiota de volta, e Makarov deixa isso com Grai. Então Laxus se retira da guilda, e Makarov fala, no que eles estavam pensando. Então se passam algumas horas, até que eu, Grijou e Kanna chegamos no local, e eu falo, finalmente chegamos, porém ao se aproximar eu vejo que tem algo errado, e Grijou também sentia o mesmo, e eu falo, parece que estamos atrasados. Então Grijou sentia algo estranho, então ele fala, eu achei uma coisa aqui, então chegando lá, eu via, e Kanna também chega, porém ela não percebia nada. Então eu falo, isso não pode estar acontecendo, e Kanna fala, vocês estão sabendo de algo que eu não sei, e eu falo, parece que os bandidos já começaram a agir. Então Grijou dava um sorriso, e ele fala, achei, eles estão correndo na direção sul daqui, eles parecem estar com a garota que tínhamos que proteger. Então eu falo, ótimo, vamos logo até lá. Então Grijou fala, deixa isso comigo. Então uma fissura negra era aberta no próprio ar, e Kanna vendo isso ficava abismada, e eu falo que, mesmo vendo isso várias vezes ainda assim, isso é impressionante. Então Kanna fala, mas eu não entro aí nem ferrando, e eu falo, algum problema Kanna? E ela fala, eu posso sentir o perigo daqui, certamente não é uma boa ideia entrar. Porém Grijou sem paciência a pegava e jogava dentro da fissura, então nós entramos, e chegando lá, eu percebia que o rico mundo existia naquele mundo. Então eu falo, espera um pouco aí Grijou, isso é o que eu estou pensando. E Grijou fala, claro, existem Hollows nesse lugar, então não aconselho vocês se separarem de mim. Então Kanna fala, isso é arrepiante, e ela andava colada com Grijou, e eu falo, porque nós não nos teleportamos logo para o local. Então em um piscar de olhos, éramos teleportados, e Grijou fala, eles chegarão aqui em 5 minutos, temos tempo de sobra para se preparar, e eu falo, ótimo, eu irei preparar um campo para salvar a garota antes de entrar em combate. Então enquanto isso no conselho, Gelaro fala, o que aqueles dois estão fazendo agora? E uma garota fala, talvez estão em alguma missão. Você só pensa neles ultimamente, algum motivo especial? E Gelaro fala, foi a primeira vez que vi algo assim. E a garota fala, mas por sua causa que eles saíram impunes. Se não fosse você eles estariam mortos. E Gelaro fala, não, eu fiz isso, não para protegê-los, e sim para o bem do conselho, não seria uma boa ideia lutar contra aquelas pessoas. Então a garota fala, bem, se você diz. Então eu e Grijou sorrimos enquanto que a Kanna também dava risadas entrando no clima. Daí se passam alguns minutos e como o Grijou havia dito, se passam 5 minutos, e eles estavam passando, porém eu falo, espera um pouco, são esses aí.
E Kana fala, parece que sim. Então eu dava um suspiro guardando o meu baralho. E eu falo, Grinjou, divirta-se. Então o Grinjou dava um suspiro. E ele fala, que perda de tempo. Como podem ser tão fracos? Bom, pelo menos vamos ver se eles têm alguma magia poderosa. Então enquanto os bandidos passavam, Grinjou aparece diante deles. E todos não entendiam muito bem, já que o Grinjou está em pé, no ar. E uma pressão esmagadora deixava os bandidos com medo. E Grinjou fala, então, quem de vocês é o mais forte? Então eu olho para eles e percebo que não são de nada, eu nem vou precisar usar minhas cartas. E eu falo, Grinjou, a garota. Então rapidamente Grinjou ataca, matando alguns bandidos e pegando a garota, tudo isso em poucos segundos. Então um dos bandidos fala, não pode ser. Como isso aconteceu? Vocês são magos da Fairy Tail. Mas essa família não teria dinheiro suficiente para contratar magos da Fairy Tail. Isso está errado. Porém Grinjou fala, que pena, mas infelizmente esse é o fim da linha para vocês. Então eu falo, Grinjou, não precisa matar, eles são meros bandidos, e essa é uma missão de rank B. Porém Grinjou parte pra cima com tudo, e todos os bandidos são derrotados com facilidade, e Grinjou fala, essa é a dificuldade que aquele velho tava falando, isso não deu nem pra um aquecimento. Então Grinjou sorria enquanto fala, nem sequer, esses caras tinham magias. Porém um dos membros fala, somos da guilda dos bandidos, o nosso chefe vai atrás de vocês quando ele ficar sabendo. E Grinjou lança o seu cero no bandido que é evaporado instantaneamente. E eu falo, isso foi bem brutal, e Kana ficava um pouco desconfortável. E ela fala, o que ele falou foi sério. E eu falo, e o que importa que eles venham atrás de nós, temos força o suficiente para arrombar quem quer que seja. Então Grinjou fala, e quanto à garota, o que devíamos fazer mesmo? E Kana fala, vamos levar ela de volta. Então Grinjou fala, certo, ouviu isso né garotinha, entre aqui. E Kana fala, vai ficar tudo bem. Ela não vai ficar sem ar lá dentro. E Grinjou fala, bom, isso é impossível. Lá dentro tem um mundo novo, porém perigoso. Certamente se ela der sorte, vai sobreviver. Então eu ficava com uma cara de poker enquanto falo, isso é perigoso até demais. Porém Grinjou fala, que a fissura negra pode ser usada de várias formas, até mesmo para atacar ou defender, teleportar, ou transportar. E eu fico muito surpreso com isso. E Kana também. Então eu falo, bem, Kana fique com a garota, já que estamos perto do ponto de encontro, você e Grinjou podem levar ela para lá. E Grinjou fala, então vamos. E eu vendo isso, eu fico um pouco frustrado com a missão, por ter sido bastante fácil. Porém eu recebo uma mensagem do meu monstro, que eu tinha deixado na guilda mais cedo, então eu escuto a voz da Mirajane dizendo, o que vamos fazer? Grai foi buscar o Natsu, mas até agora eles não voltaram, e pra piorar a Erza está em outra missão, então eu fico um pouco pensativo, e eu falo, Grinjou, Kana, temos um problema. E Kana fala, mas o que foi agora Jaden? E eu falo, parece que o Natsu está em encrenca e não tem quem possa ajudar. E Grinjou fala, Natsu? E Kana fala, ué, vocês voltaram, não acredito que esqueceu. E Grinjou fala, não esqueci, mas é só que, ele é bem forte, ele precisa mesmo de ajuda? E eu falo, sim, afinal a Lucy também foi com ele. Então Grinjou fala, aquele idiota, o que ele fez dessa vez? Vamos voltar para a guilda. Então eu falo, Kana leve a garota e pegue a recompensa, já que os bandidos foram derrotados não há mais obstáculos pelo caminho. Então Kana fala, ok, deixem comigo. Então Grinjou abre a fissura e nós voltamos. Porém acontece algo, e Grinjou fala, droga. E eu falo, ué, um tigre? E Grinjou fala, uma pantera. E eu falo, ah tá bom, eu esqueci da sua essência. E Grinjou fala, essa é a primeira vez que eu fico nessa forma, que desconfortável. E eu falo, então nós vamos voltar ou não? E Grinjou fala, ali é a saída, vá na frente, depois eu te alcanço. E eu falo, o que você vai fazer? Ele tá dormindo, deixa pra lá, eu vou sozinho. Então saindo da fissura, eu entro na guilda escondido, e eu falo, a infiltração foi um sucesso. Porém Mirajane fala, ouvi algo lá fora, e eu entro e falo, Mirajane, qual é o problema? O que aconteceu? E Mirajane fala, a Jaden é você. Mas do que você está falando? E eu falo, Mirajane não precisa me enganar, eu sei muito bem que o Natsu está em uma enrascada. E Mirajane fala, nossa, isso é verdade, mas como que você sabe sobre isso? Não me diga que você tá envolvido nisso.
E eu falo, eu não sei do que está falando, mas eu posso ajudar. Então Mirajane fala, tudo bem, afinal vocês são. Porém Mirajane percebe que o Grinjou não está, e ela fala, ué, onde está o grandão de cabelo azul? E eu falo, ele deve chegar com a Kana em breve. Então Mirajane fala, a propósito, como foi a missão? E eu falo, foi muito fácil, deu até sono pra falar a verdade. Então Mirajane sorria, e ela fala, sabia que vocês não eram normais, certo? Eu irei passar as informações sobre essa missão. Ao que parece o Natsu pegou uma missão de Rank S. E ele foi com a Lucy, e eu creio que o Gray também está com eles. Mas só isso não será o suficiente para completar tal missão. O demônio deu glória, ele foi selado naquela ilha. Então seja lá quem tiver envolvido nisso, provavelmente o seu objetivo é reviver aquele demônio. Então eu falo todo animado, demônio? Isso tá ficando emocionante. Pra que direção fica essa ilha? Então Mirajane fala, pegue um barco no porto. Qualquer um pescador sabe a direção. Então eu falo, muito bem, eu irei lá imediatamente. Então Mirajane dava um suspiro e ela fala sussurrando, por que está tão animado? Então eu partia, enquanto que o meu caribou alado me dava umas instruções a mais. Então eu partia para o porto. Então enquanto isso, na ilha, Natsu gritava, já chega de se esconder, venham me enfrentar, e ele cuspia fogo de tão impaciente. Então os inimigos olham, então a maga fala, aquela marca, eles são da Fairy Tail. Então outro mago fala, entendo. Então os aldeões pediram por ajuda, e o mago mascarado fala, não vou permitir que interfira em meus planos. Então Natsu e Gray partem com tudo, e Gray ataca, com sua magia de gelo. Porém o ataque do mago mascarado também é de gelo, e eles se chocam se cauterizando. Então Gray fala, Lion. E o mago mascarado fala, há quanto tempo, Gray? E Gray fala, seu desgraçado, por que está fazendo isso? E Lion fala, não preciso te dizer, afinal tudo é culpa sua, então fique fora disso. Porém Natsu avança, só que Leon o atacava, e Gray fala, Lucy, volte para a vila. E Gray atacava, porém Lion se defende com o escudo de gelo. Então Happy ajuda a Lucy a sair do conflito, enquanto que Natsu fala, esse desgraçado, ele vai me pagar. E Gray dava um chute no Natsu tirando de combate, e Gray fala, por que está fazendo isso? E Lion fala, você deve ter visto aquele demônio na caverna, eu irei trazer aquele maldito de volta. Então Gray fala, seu desgraçado. Então Lion revela o seu rosto, e Lion fala, muito bem Gray, vamos dar um fim nisso. Então um ataque acontecia, e Gray é acertado em cheio, porém ele consegue resistir ao ataque, e eles iniciam a luta pra valer. Várias magias aconteciam, e Lion tinha uma certa vantagem, porém Gray não desiste e continua pressionando, até que a luta fica de igual para igual, afinal os dois possuem a mesma magia. Porém, Lion acerta um ataque em cheio no Gray, então Lion saía, e Gray fica no chão. Então se passam alguns minutos, até que eu chego no local, e eu falo, parece que você não está bem. E Gray fala, Jaden, temos que ajudar os outros. A Lucy deve ter voltado para a vila, mas eu falhei em derrotar o líder deles. Então eu falo, não tem problema, agora vamos voltar para a vila. Então Gray fala, você chegou agora? E eu falo, pra falar a verdade, faz uns minutos que eu cheguei, e eu vi que você estava lutando aqui, então eu vim o mais rápido possível. Então enquanto eu e Gray voltamos para a vila, lá acontecia um ataque daqueles magos de antes. Então a garota de cabelo rosa fala, nossos desejos não se realizará se o Beliora não for completamente destruído. Vocês ousam nos atrapalhar, então morram. E ela usa um ácido mortal, cobrindo toda a vila. Porém Natsu consegue repelir o ácido usando o seu fogo. Então a fumaça abaixa e a garota fala, bom, eu tentei dar um fim rápido a vocês mas parece que haverá muito sangue aqui. Então eu chego, e eu falo, e ai pessoal, parece que estão se divertindo bastante aqui. E Gray tava no chão, enjoado pelo jeito que eu o trouxe. Então Natsu fala, Jaden, o que você tá fazendo aqui? E eu falo, nada demais, eu só vim ajudar. Então a garota fala, reforços. E os outros falam, não faz diferença alguma, o resultado será o mesmo. Então eu falo, que gente mais engraçada, vocês se acham muito não é? E eu saco o meu baralho, e falo olha só, são tantas escolhas, o que devo jogar primeiro?
Então eu falo, muito bem, vou começar com eles. Então eu invoco o aviário e a Gustinatrix, e usando a polimerização, eu os fundo assim surgindo o homem-chama alado. Caralho, então falo, vamos brincar um pouco com eles. Cuidado para não se queimarem. Então um ataque flamejante era feito, porém o mago consegue bloquear o meu ataque, e ele fala, bom, não fique tão surpreso, os seus ataques não são nada para mim. Então eu falo, surpreso? Quem é que está surpreso? Eu só estou começando. Então o mago fala, bem, você está falando sério, essa luta já está decidida, nada que você faça pode mudar isso, porém... Eu falo, vamos aquecer o ambiente, toma mais fogo. Então o homem-chama alado ataca novamente, e o mago fala, caraca mano, eu já disse, isso não funciona em mim, eu vou deixar mais claro, para que você perceba, e eu falo, pare de falar, me mostre. Então o mago fala, seu miserável, acha mesmo que vai sobreviver a isso, morra. Então um ataque mágico bastante poderoso me acerta, e eu falo, droga, isso é magia. Então uma explosão acontecia, e o mago fala, você teve o que mereceu, porém em meio à fumaça, o céu se abre, e Grinjou chega falando, parece que me atrasei um pouco, peço desculpas. Então o mago fica espantado com a fissura, e Grinjou o nocauteava com um soco. E eu falo, Grinjou seu miserável, ele era o meu alvo, mas que droga, papakill do caralho. Então outro mago que fala, agora é a minha vez, irei derrotar. Porém Grinjou apenas olhava para trás, e ele se caga todo, e fala, não é com vocês sim com aquele garoto. E eu falo, ótimo, homem faísca derrote ele antes que o Grinjou faça. Então uma descarga elétrica acontecia, e o mago era derrotado, e Grinjou fala, então, qual a situação aqui? E eu falo, parece que querem reviver um demônio, ou algo parecido. Então Grinjou sorria, e eu falo, pelo seu sorriso, seria uma boa deixar que eles façam isso, mas o perigo é que o pessoal da guilda ainda se encontram na ilha. E Grinjou fala, na hora certa, veremos o que fazer. E eu falo, então é isso, vamos ajudar os outros.